Olá! Bora falar de um assunto super importante para a saúde do coração e que, vamos combinar, a maioria das pessoas não entende direito: o perfil lipídico. Muita gente pensa que colesterol é só uma questão de estar alto ou baixo, mas a verdade é que o perigo de verdade, muitas vezes, não faz barulho nenhum. E é essa a pergunta que vale ouro, porque um simples exame de sangue pode ser, sabe, a janela mais clara que a gente tem para a saúde do coração. Ele revela riscos que a gente não consegue ver nem sentir. Então, vamos entender o que esses números realmente querem dizer. E aqui a gente chega no ponto principal. O grande problema das alterações de colesterol e triglicerídeos é que elas não mandam um aviso, sabe? Elas não dão sinal. São, por natureza, um perigo totalmente silencioso. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Colesterol alto não dói, não dá febre, não dá desconforto, nada. Ele vai se acumulando ali, quietinho, por anos, sem um único sinal. E no fim das contas, acaba sendo um dos principais fatores por trás de infartos e derrames. Tá, então se o perigo é invisível, como é que a gente se protege? A resposta está em desvendar os números. É aí que entra o exame de perfil lipídico. Ele é a ferramenta que joga uma luz nesse cenário que de outra forma ficaria escondido. Dentro desse exame, tem 4 números que são os protagonistas da história: o colesterol total, o HDL, o LDL e os triglicerídeos. E cada um deles tem um papel bem específico nessa trama toda. Vamos começar então decifrando esse famoso código do colesterol, que na verdade é como se fosse uma dupla, sabe? Com funções completamente opostas. Primeiro, a gente tem o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Para ficar fácil, pensa nele como a equipe de limpeza das nossas artérias. Ele passa pelo corpo recolhendo o colesterol que está sobrando e leva de volta para o fígado. Por isso que ele ganhou esse apelido de colesterol bom. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o LDL, a lipoproteína de baixa densidade. Quando ele está em excesso, ele faz o contrário. Ele vai depositando colesterol nas paredes das artérias. E esse acúmulo pode acabar formando placas que endurecem e estreitam os vasos. Daí, claro, o apelido de colesterol ruim. Então, para ficar bem claro, de um lado, o HDL está limpando tudo. Do outro, o LDL, em excesso, pode sujar e até bloquear o caminho. É o equilíbrio, a balança entre essas duas forças, que realmente vai definir o risco para a saúde do coração. E claro, não dá para esquecer do quarto elemento importante aqui: os triglicerídeos. Eles são outro tipo de gordura no sangue, e os níveis deles são um reflexo quase que instantâneo da nossa alimentação, principalmente do consumo de carboidratos, de açúcar, além de estarem super ligados ao peso e à forma como o nosso corpo usa a insulina. Agora, atenção aqui num ponto que é fundamental. Muita gente ainda acha que para controlar o colesterol é só cortar a gordura da dieta e pronto. Mas olha, a verdade é bem mais complexa. A história envolve muitos outros fatores. Dá uma olhada nessa lista. O senso comum grita corta gordura, certo? Mas olha só o excesso de açúcar ali, que pode ser um vilão ainda maior, especialmente para os triglicerídeos. E não para na comida não. Uma noite mal dormida mexe com colesterol. Níveis de estresse lá em cima, também. Sedentarismo, nem se fala. Até a forma como o corpo lida com a insulina e, claro, a nossa genética, tudo isso entra na conta. É um sistema todo interligado, uma coisa afeta a outra. Ok, com toda essa informação na mão, a pergunta é: e agora, o que fazer? Bom, tudo começa com um passo bem simples, mas que é muito, muito poderoso. É o passo do conhecimento. Então, o ponto crucial é este: conhecer os próprios números. É essa informação que dá o poder para a gente tomar decisões melhores, para ajustar o estilo de vida e, se precisar, procurar a orientação certa. É basicamente tomar as rédeas da própria saúde. E a gente termina com essa reflexão. Entender o perfil lipídico não é para ter medo, é para ter poder. Poder de prevenção. Com esse conhecimento em mãos, qual será o próximo passo de cada pessoa em direção a uma saúde melhor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.